O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e vos apartei do mundo, o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo de Deus, os nossos sentidos, a nossa percepção, a nossa atenção. Vem sobre nós, Espírito Santo, abrindo nosso coração, acalmando a nossa mente, nos preparando para receber essa palavra. Talvez estejamos hoje, Senhor, agitados, perdidos. Faz do nosso coração um terreno fértil para receber a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido filho, querida filha, nos acompanhando pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Jesus continua no Evangelho de João com seu discurso muito forte, muito contundente. E hoje, no Evangelho, Jesus está falando, usando um termo forte. É forte, né? Até estranho ouvir Jesus falando de ódio, né? Uma vez que Ele é o Deus do amor, é o amor feito carne, que habitou entre nós para nos ensinar a amar, que lavou os pés dos discípulos, que cuidou dos pobres, dos abandonados, um exemplo de caridade, a caridade feita carne, feita pessoa. Mas Jesus está falando de ódio. Jesus está falando do ódio do mundo. E veja bem, quando Jesus fala do ódio do mundo, Ele não está falando do mundo cosmos do grego, o mundo bom criado por Deus, não. Ele está falando do mundo atingido pelo pecado, do mundo fragilizado, da mentalidade do mundo sem Deus, a parte de Deus, fragilizada pelo pecado, que vive uma lógica ausente de amor, ausente de cuidado, ausente do amor, do respeito a Deus e a sua lei. Jesus está reconhecendo, sim, algumas pessoas vão odiar vocês. Sim, algumas pessoas não vão aceitar vocês. Assim como eles me odiaram a mim, disse Jesus, eles farão o mesmo com vocês, porque vocês são meus servos, e os servos não são maiores do que o Mestre, do que o Senhor. Veja bem, Jesus era perfeitíssimo, Jesus era coerentíssimo, era muito coerente, e mesmo assim acharam defeito em Jesus. E mesmo assim criticaram Jesus. E mesmo assim só pararam de gritar e de clamar quando Jesus estava condenado à cruz. Se acharam defeito nele, imagina em mim e em você. Que temos mesmo muitos defeitos. Claro, estamos tentando, estamos lutando para
progredir enquanto pessoa, para vencer as nossas inconsistências e fragilidades. Mas Jesus reconheceu: muitas pessoas não vão aceitar vocês. E aqui é preciso, filho, filha, abrir um parêntese para refletir sobre a forma como nós lidamos com a rejeição, a não aceitação das pessoas. Porque veja bem, nem todo mundo vai aceitar você, nem todo mundo vai entender você, nem todo mundo vai valorizar você. E algumas pessoas, é triste dizer, mas eu preciso reconhecer, vão odiar você, simplesmente pelo fato de você ser você. Algumas pessoas nos odeiam porque elas não vivem o que nós estamos vivendo. Por exemplo, pessoas que não são cristãs. E saiba de uma coisa, uma vida coerente e santa é um grande discurso. Por exemplo, se você é casada, me perdoe o termo, com um homem mundano, que só quer saber de prazer, de bebida, que até nos dias santos só quer saber de festa, e se você está rezando, se você está lutando para viver o Evangelho, a sua vida coerente está sendo um discurso que o incomoda, porque está mostrando para ele que Deus existe, porque está mostrando para ele que ele poderia ser melhor e não está sendo porque ele não quer, porque está mostrando para ele que ele está vivendo errado. Então isso gera um ódio na pessoa, gera uma aversão. Você já percebeu que tem pessoas que são caladas, aquela pessoa sem sal, não fala nada, tanto faz, tanto fez, mas quando o assunto é igreja, é padre, é Jesus, a pessoa desce além, a pessoa critica, parece que incomoda. É disso que Jesus está falando. Esse ser cristão que incomoda o outro, né? Esse ser cristão que atrai perseguição. Jesus enfrentou esse ódio, Jesus enfrentou essa perseguição, Jesus enfrentou essa rejeição. Um grande teólogo italiano, o cardeal Bruno Forte, em um artigo certa vez afirmou que para Jesus, com certeza, a rejeição do seu povo, doeu mais que os pregos fincados naquela cruz, no seu pulso, nas suas pernas, nos seus pés, porque a rejeição dói, o ódio dói, a não aceitação dos outros dói. Mas Jesus está sendo sincero, Ele já está preparando eu e você. Ele está dizendo, tem pessoas que não vão te aceitar. E a gente precisa aprender a conviver com essa não aceitação dos outros. A gente precisa aprender a desenvolver anticorpos emocionais, espirituais, psíquicos, para resistir à rejeição das pessoas. Porque eu digo para você, se a sua vida depender da aprovação dos outros, você está perdido. Se você tiver que ser aprovado por todo mundo para ser uma pessoa boa, para ser um cristão, para ser uma boa esposa, você está perdido, porque muita gente não vai te aprovar. Mas quem conhece o teu coração é Deus. Então a gente precisa se fortalecer em Deus. A gente precisa se fortalecer em Deus. Santa Teresa d'Ávila, uma passagem muito bonita da sua vida, certa vez ela estava sofrendo muitas perseguições. Santa Teresa d'Ávila, quem conhece a história dela, sabe que sofreu muitas perseguições, juntamente com São João da Cruz, que sofreu mais ainda. Santa Teresa d'Ávila, numa grande perseguição, foi rezar, e Jesus disse para ela, na sua capela, na oração: filha, momento de perseguição é momento de se unir ainda mais a mim, através da oração, da penitência, da busca incessante da minha face. Porque se você rezar mais na provação, na perseguição, disse Jesus a Santa Teresa, a minha graça vai vir muitíssimo abundante sobre você e vai te livrar de todas as perseguições. Então, para superar a rejeição, o ódio, a perseguição, a gente precisa estar com a alma cada vez mais unida a Jesus, a alma cada vez mais esposa de Jesus, a alma cada vez mais amiga de Jesus através da oração. Tempo de perseguição, de não aceitação, é tempo de se refugiar em Deus, na oração, sabe? Mas isso vai acontecer, o ódio, a rejeição. Jesus está dizendo, e citando um outro santo, São José Maria Escrivá, certa vez disse que a perseguição é o ventre na qual as virtudes cristãs são geradas. Ou seja, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira virtude cristã, ela cresce no tempo de perseguição. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, dizia Tertuliano. A perseguição é o ventre no qual as virtudes são geradas, as virtudes cristãs. Sabe? Então a gente precisa entender que a perseguição
Não tem nada de errado com a gente, né? Sobretudo quando é uma perseguição por causa da fé. Às vezes a gente pensa assim, ai padre, o que eu estou fazendo de errado para meu marido me perseguir assim? Às vezes o problema do teu marido não é com você, é com Deus, é com a consciência dele. Mas você todo dia, pela sua coerência de vida, está lembrando ao seu marido que ele está desobedecendo a Deus. Você todos os dias, com a sua coerência de vida, está lembrando o seu filho que ele está distante de Deus, que existe um outro jeito de viver, que existe uma lógica melhor, que não precisa ser aquela lógica do mundo egoísta, descartável, utilitarista, hedonista, como dizia Bento XVI, que busca só prazer, que busca usar o outro e depois descartar. Só que isso precisa consolar a gente. Quando alguém te perseguir por causa da sua fé, saiba que o problema dessa pessoa não é com você, é com Deus. Mas você está representando Deus ali, né? A sua vida. E tem pessoas que eu, por exemplo, sou padre. Eu já cheguei em ambientes que simplesmente pelo fato de eu ser padre, eu já atraí o ódio de algumas pessoas sobre mim. Eu não fiz nada, não falei nada. Mas o sacerdote ali, a representação de Jesus, alguém consagrado totalmente a Jesus, atraiu o ódio daquela pessoa. Atraiu a não aceitação. E eu te faço uma pergunta, como você lida com o ódio das pessoas? Se alguém te odeia, Jesus está usando esse termo, eu preciso reproduzir, não dá para romantizar o Evangelho. Como você lida com a rejeição das pessoas? Talvez você esteja sofrendo hoje uma rejeição dentro da sua casa, por parte de um marido, de uma esposa, de um pai, de um filho, de uma irmã. Talvez você esteja sofrendo uma perseguição por opções que você fez na sua vida, por coisas que você deixou de viver para ser fiel a Jesus, e as pessoas estão te perseguindo. Não precisa ser tão radical, não precisa viver tanto assim. Ora, é claro que tem cristão que é perseguido porque é chato, tem cristão também que é chato, pelo amor de Deus. Você tem que maneirar também, não ser tão chato, né? A gente tem que lutar para não ser chatonildo vivendo a nossa fé. Claro que tem gente desequilibrada, mas a maioria das vezes a questão é que nós estamos dando testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus, uma vida coerente, é um grande discurso. Às vezes a gente não converte as pessoas porque a gente está falando muito e vivendo pouco, né? A vida coerente é um discurso, não as palavras elaboradas. A vida coerente. Mas eu te pergunto, como você lida com a rejeição? Como você lida com as pessoas que não aceitam você? Tem pessoas que são tão frágeis do ponto de vista emocional que elas ilusoriamente, infantilmente, querem que todos as aceitem, as vislumbrem com bons olhos para que elas possam ser felizes. Olha, vou ser sincero, se você, mais uma vez eu digo, depender da aprovação dos outros para você ser feliz, você vai ser infeliz. Se você tem expectativa que todo mundo tem que ver a sua luta, tem que reconhecer o que você faz, as pessoas não vão reconhecer. Mas aí está a sabedoria do cristão. A gente tem que firmar, sabe, um relacionamento tão intenso com Deus, porque olha, Deus entende você quando ninguém mais te entende. Deus entende você quando você não se entende. Que às vezes a gente não se entende, né? Eu pelo menos já vivi muitas vezes isso. Deus vê as suas lutas, Ele vê a luta do teu coração para vencer esse vício, esse pecado. Ele vê a tua vontade de acertar. Às vezes as pessoas estão vendo a casca, Deus vê a essência. Às vezes as pessoas veem o rótulo, Deus vê o que está dentro do vidro, né? Deus vê você. Então, para vencer a rejeição, a gente tem, como Jesus disse para Santa Teresa d'Ávila, que fortalecer a nossa intimidade com Jesus. A gente tem que treinar o ouvido do nosso coração, da nossa alma, para ouvir a palavra do Senhor todos os dias. Porque a nossa vida precisa estar sustentada na palavra de Deus, no que Deus diz ao nosso respeito. O que Deus diz ao teu respeito. É isso que tem que te sustentar. Não o que as pessoas dizem. Ainda mais nesse tempo de rede social, de ruído comunicacional, é tanta coisa se interpondo entre as pessoas e a verdade, é tanto fake news, é tanto boato, sabe? E é triste, por exemplo, se hoje uma pessoa coloca na internet um vídeo falando que você fez uma coisa que você não fez, isso se espalha com tanta facilidade, até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? É um mundo tão ardiloso nesse sentido.
Mas a gente tem que fortalecer a nossa comunhão com Jesus, porque é isso que vai nos sustentar diante da rejeição, da perseguição, da incompreensão das pessoas. Gente, e as pessoas muitas vezes nos incompreendem, não compreendem a gente, não é nem por mal, é porque elas estão enxergando de um outro ponto. Quem está em cima da montanha não vê o vale da mesma forma como quem está embaixo, no pé da montanha. Às vezes Deus já te levou a lugares, Deus já te mostrou coisas que não mostrou para o seu esposo, por isso que ele não entende você. Às vezes a vida já te ensinou coisas que não ensinou para o seu filho, para o seu irmão, por isso que essa pessoa não entende você, sabe? Por isso que a gente tem que se refugiar em Deus, e a nossa autonomia pessoal, a nossa autoestima precisa estar firmada nesse amor de Jesus. Porque tem pessoas que não vão nos aceitar, como eu disse, porque nós somos cristãos e vivemos bem a nossa fé, e isso as incomoda. O nosso cristianismo as incomoda. O problema delas é com Deus, não é com a gente. Agora tem pessoas também que não vão nos aceitar por um problema da pessoa. Por exemplo, certa vez eu trabalhei com uma pessoa que tinha um problema muito sério com o pai. Teve uma história muito difícil, né? E o pai foi muito autoritário. Então essa pessoa inconscientemente tinha um problema com autoridades. E eu precisei ser ali alguém que estava à frente, a autoridade dessa pessoa. E essa pessoa me odiava. Depois de um tempo eu fui percebendo que ela não odiava a mim. Ela odiava o trauma aberto dentro dela contra as autoridades. E eu, padre, a autoridade, representava ali uma figura paterna, uma figura masculina, né? Então, pouco a pouco, eu fui conseguindo entender e vi que a pessoa não me odiava, que o problema era dela. E eu não posso assumir para mim, me perdoe o termo, o problema que é do outro, o lixo que é do outro. Ele que eu vou ajudá-lo a resolver, claro, com caridade, mas olha, esse problema é teu, não é meu. Eu costumo dizer que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem, né? E a gente tem que desenvolver essa sabedoria. Você está entendendo o que o padre está falando? Ou seja, às vezes eu falei uma coisa, a pessoa estava, aquela pessoa que eu dei o exemplo, estava machucada, mas não foi o que eu falei, foi a história dela. Porque no fundo, ela projetou em mim algo que ela não tinha resolvido com o pai. Às vezes uma pessoa não gosta de você porque você lembra um amigo dela da infância que muito a humilhou e o seu jeito é parecido, a pessoa projeta em você. Por isso que a gente tem que adquirir liberdade interior. Eu escrevi um livro com o título Conquistando a Liberdade Interior. Porque se você não tem liberdade dentro de você, você vai parando nisso. Ai, padre, fulano me odeia. Não te odeia. Infelizmente ele odeia a ele mesmo, ele odeia a ferida aberta na história dele, ele odeia aquilo que ele não conseguiu resolver. Talvez você está sendo o que a pessoa não conseguiu ser. E às vezes por uma fraqueza, por inveja, por ciúme, ela está perseguindo você. Mas você tem que ter sabedoria em Deus para separar as coisas, para não assumir sobre você. O problema não é você. Claro, às vezes o problema é você está tendo um comportamento errado, então escute o que a pessoa está falando, se corrija, mas na grande maioria das vezes nem tudo é a gente. Como a gente lida com o ódio? Jesus nos dá essa resposta na cruz. No auge da rejeição, no auge da dor, no auge do ódio do mundo contra ele, quando ele estava na cruz crucificado com os braços abertos, o que o Senhor disse? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ah, filho, filha, esta é a receita para a gente lidar com a rejeição, para a gente lidar com o ódio, com as pessoas que não nos aceitam, com as pessoas que se incomodam com a gente. Tem pessoas que você fala assim, o que eu fiz para te incomodar? A pessoa responde, você respirou. Que às vezes o seu jeito de ser incomoda a pessoa, né? Não é nem por mal, mas a pessoa se sente cobrada por você, humilhada, acha que você é metido, ou que você é isso. E às vezes não é por mal. Tem gente que é duro no jeito de falar, mas foi criado assim pelo pai e pela mãe. É duro, mas é sincero. Só que o outro, dodói, vai se machucar, falou duro comigo, e a pessoa não entende. Mas por quê? Que ele está bravo comigo, padre? É o teu jeito de falar, é a tua história, coisa da sua história que está chocando com as coisas da história dele. Mas a receita é essa: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, Senhor, eu estou machucado por essa rejeição, porque machuca mesmo, não dá para negar, né? Senhor, eu estou sofrendo com esse ódio dessa pessoa, de dentro da minha casa, o inimigo dentro de casa, sabe? Senhor, eu estou sofrendo porque essa pessoa me humilha, essa pessoa não me aceita. Porque, gente, a gente precisa de amor, todo mundo tem uma necessidade de amor, de aceitação. Só que nem sempre nós vamos ter satisfeito essa necessidade, pelas pessoas falhas que estão ao nosso lado. Por isso,
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito machucado. Em tuas mãos eu entrego, Pai, o meu coração ferido pela rejeição, pelo ódio. Em tuas mãos, Pai, eu entrego essa incompreensão que eu estou sofrendo por parte daquela pessoa em quem eu tanto confiava. Pai, em tuas mãos eu entrego essa traição que rasgou o meu coração, quando eu descobri que de novo meu esposo, a minha esposa estava me traindo através da internet. Pai, em tuas mãos eu entrego a dor desse desemprego. Eu fui rejeitado, escolheram outro funcionário e mandaram eu embora. Pai, em tuas mãos eu entrego o sofrimento de ter sido abandonada pelo namorado, pela namorada, pelo esposo, de não ter conseguido me casar, de não ter sido aceito no meu grupo, de não ter sucesso naquilo que eu faço. Eu te entrego o meu espírito, Pai, em tuas mãos. Essa é a atitude, filho, filha. Porque só o Pai, o amor do Pai, manifesto no Filho, através do Espírito Santo, o mistério do amor da Trindade, podem vir até você, curar a tua alma, te levantar. Somente esse amor do Pai no Filho, através do Espírito, podem levantar você, curar você e te dar condições de ficar de pé, mesmo diante do ódio, da rejeição, da não aceitação, da incompreensão das pessoas. Só esse amor pode te dar força para atravessar a tempestade, sem ser submergido pela água, sem se afogar nesse mar revolto. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é tão assertivo, falando de coisas tão reais que compõem a nossa vida humana. Obrigado, Jesus, porque o Senhor enfrentou a rejeição, o ódio, a incompreensão, mas o Senhor não parou nessas realidades. O Senhor tinha liberdade interior. O Senhor entregou ao Pai o teu espírito. O Senhor entregou ao Pai a tua dor e o Senhor superou, o Senhor ressuscitou. Jesus, nós entregamos o nosso espírito agora, o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções, as nossas lembranças, tudo isso nós entregamos agora a Ti, Jesus. Tudo isso nós entregamos agora a Ti, Pai, a Ti, Espírito Santo. Cura-nos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Cura-nos, Pai, através do Espírito Santo, da dor da rejeição. Cura-nos desse ódio que nos feriu, da incompreensão das pessoas, Pai. Cura-nos em nome de Jesus. Pela ação do Espírito Santo, cura-nos, Pai, da ferida, da culpa pelos nossos erros, das traições que sofremos. Quantas vezes fomos humilhados, ridicularizados, por não termos o corpo perfeito, por não termos dinheiro, por não termos status, por não termos atrativos, por não podermos viajar, comprar. Quantas vezes nos humilharam, esse mundo descartável, egoísta, utilitarista, que usa as pessoas e depois as descarta. Quantas vezes fomos humilhados por não sermos espertos. Quantas vezes fomos humilhados, Pai. Cura-nos agora em nome de Jesus. Cura as dores mais profundas dentro de nós agora, Pai. Em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito Santo agora sobre cada filho e filha que nos acompanha nesse momento. Vem, Espírito, batiza-nos e cura a dor da rejeição dentro de nós, a dor do ódio, da culpa, da incompreensão, do desamor que tanto nos feriu, que causou essa espada de dor dentro de nós, esse vazio, esse sentimento de inutilidade. Parece que nós não valemos nada, que nós somos um lixo, mas isso é mentira. Nos cura, Pai, com Teu amor, nos levanta, cura a nossa autoestima, dá-nos a graça de permanecermos de pé diante da rejeição, do ódio, da tempestade, Pai, em nome de Jesus. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. Alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Há alguém que te ama muito, Ele te entende,
te acolhe, quer te perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer te libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. Jesus, 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 Jesus. Perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer nos libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é. Jesus, 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 Jesus. Seu nome é, Jesus, seu nome é, Jesus, seu nome é.